de conservação de livros e documentos. Introdução. A origem dos fatos altera o produto. A ordem dos fatores altera o produto. Imagina a situação de documentos rasgados, amassados e manchados. Livros e capas soltas, lombadas danificadas e cadernos com as costuras rompidas. Diante de tantos danos, o que devemos fazer primeiro para salvar esses materiais? A primeira coisa que vem à nossa mente é a necessidade de consertar o que está danificado, ou seja, de restaurar o material degradado. Pensamos a partir da seguinte lógica: devemos restituir a integridade física destes materiais para que o novo possa estar acessível à pesquisa e ao estudo. Seguindo este raciocínio, teríamos a seguinte sequência de trabalho: primeiro restaurar o material, depois conservá-lo, e assim estaríamos preservando a informação para o futuro. Será que o procedimento deste modo estamos realmente salvaguardando esses livros e documentos danificados? Ou aparentemente sim, em curto prazo. No entanto, casos de identifiquemos os fatores que causam a sua degradação e estaremos apenas nos iludindo, infelizmente reduplicando o mesmo dano em um futuro próximo. O que deve fazer então? Diante de um acervo danificado em nosso risco de perda, a primeira providência é efetuar um minucioso diagnóstico dos motivos que levaram à degradação. Estancar e minimizar estes agentes agressores, assim procedendo, estarmos evitando os fatores de degradação e disseminação que atingem outros livros e documentos, pois paradoxal que possa aparecer diante de um acervo em risco, de primeira atitude efetiva é ser tomada e conservá-lo. Inverter tanto a sequência da restauração e a conservação e preservação, que adotaremos uma sequência de preservação, conservação e restauração. Preservar não para restaurar. Eis a questão. Preservar para não restaurar. Eis a questão. A restauração é uma atividade técnica muito onerosa, pois exige equipamentos e materiais de alto custo, além da mão de obra especializada. Ao término do trabalho da restauração, todo o benefício do tratamento volta-se para o único objetivo: ser este livro restaurado torna-se no mesmo local, aguarda ao meio ambiente em que causar o seu dano. Dispêndio e energia para o recurso financeiro foram em vão. Para termos um procedimento efetivo e duradouro, benefício ao acervo ao longo prazo, devemos criar uma política de preservação voltada para a realidade dos acervos a cada instituição ou biblioteca. Estabelecermos critérios para tratamento de um acervo, estamos criando as prioridades e implantando uma política de preservação, escalonando as atividades técnicas a serem desenvolvidas e dotados um local de guarda do acervo com as condições ambientais favoráveis à sua conservação. A partir destes recordes das metas a serem atingidas, passamos à ação física para a conservação preventiva, que está mais na atuação da prática de metas dessas políticas de preservação. E nesse instante, toda a redação do custo-benefício será voltada para o acervo do modo integral, isto é, beneficiando e pilhando por todos como dividimos entre vários livros. Diferencialmente, o trabalho de restauração e conservação preventiva é uma atividade técnica de baixo custo financeiro e de fácil implementação. O conhecimento e o motivo que causou na degradação do acervo
é a utilização de materiais alcalinos para a guarda, fundamentais para o trabalho de conservação preventiva. Apresentamos a seguir os principais fatores de degradação do material bibliográfico e procuramos especificar o procedimento técnico necessário para minimizar e controlar estas fontes de degradação. Conservação preventiva. A meta principal da conservação preventiva é o estado do controle dos principais fatores de degradação do papel. Constitui-se na realidade de uma série de medidas preventivas contra a ação dessas fontes de degradação, com a finalidade de evitar o alastramento e a disseminação dos seus fatores danosos. Em linhas gerais, os princípios dos agentes de destruição de acervos podem ser divididos em 3 categorias: fontes internas de degradação, fontes externas, os ambientes de degradação, a ação do homem sobre o acervo. Fatores internos da degradação. Os fatores internos da degradação são vários, inerentes à própria estrutura do papel e se originam do processo da feitura que foi submetido, dependente basicamente da qualidade da fibra, do tipo da encolagem e utilização da confecção do papel, sendo assim o único meio de minimizar esses fatores através da estabilização das condições ambientais do local de guarda e do todo manuseio do público. Os fatores externos de degradação. É um consenso em conservação a permanência da durabilidade dos livros e documentos que estão diretamente relacionados às condições ambientais em que esses materiais estão guardados. Em outras palavras, é uma estratégia em relação entre a longevidade e a durabilidade do papel e as condições ambientais do acervo. O controle racional do sistemático por meio do ambiente não apenas diminui os problemas de fatores internos de degradação do papel, como principalmente evita o seu alastramento. Os principais fatores externos da degradação são os seguintes: umidade e temperatura da luz, poluição atmosférica, insetos, roedores, fungos e bactérias. Umidade e temperatura. Esses fatores de degradação do acervo são extremamente comuns em nossa realidade de um país de clima tropical. A umidade é um conteúdo de vapor de água presente na atmosfera, resultante da combinação de fenômenos de evaporação e condensação. A água estão intrinsecamente relacionadas à temperatura ambiental, independente do tipo da fibra do papel, possuem características comuns. O seu caráter higroscópio, ou seja, toda fibra de papel absorve a água e perde a água de acordo com a taxa de umidade existente do local em que está sendo mantido. Essa oscilação de umidade faz com que as fibras dilatem e absorvam o excesso de umidade e contraem a perda de umidade. Este movimento brusco de contração e dilatação ocasiona rupturas na estrutura do papel, causando o enfraquecimento, a espessura elevada aliada à umidade exercida e a falta de separação são fatores básicos para a proliferação de esporos e fungos e bactérias. O controle da umidade faz através da desumidificadores para locais úmidos e umidificadores para locais secos. A temperatura é controlada através de aparelhos de ar refrigerados. A taxa adequada para a manutenção do acervo é a seguinte: a temperatura é 27 graus, 27, 22 graus, 25 graus Celsius. A umidade relativa de 55% é a medida da temperatura que se faz do uso dos termômetros e da umidade com a hidrômetros, podendo se utilizar também na termogronômetros na junta dos equipamentos. Além dessas constantes contrações e dilatações a que as fibras e papéis são sujeitas devido a variações e à umidade e temperatura da proliferação dos agentes biológicos, degradação dos insetos, fungos, bactérias, encontram local princípio para sua disseminação em ambientes úmidos e quentes. Luiz.
A luz provoca a degradação das células do processo de fotodegradação, rompendo as estruturas de fibras do papel. Esse tipo de degradação também é conhecida como envelhecimento precoce ou acelerado. O aspecto eletromagnético contém diversos tipos de radiação capazes de causar danos ao papel em vários níveis. Basicamente, as radiações eletromagnéticas são as seguintes: a luz sensível, ultravioleta, ultravermelho e todas elas atuando do modo danoso sobre o acervo em maior ou menor escala. A radiação ultravioleta situa-se nas faixas de comprimento de ondas de 20 a 400 nanômetros. A luz visível situa-se entre 400 a 60 nanômetros e infravermelho da faixa de 700 nanômetros. A fotodegradação dependente de várias fontes associadas às faixas de radiação, intensidade da radiação incidente, tempo e exposição da natureza química dos suportes de documentação. A luz natural, ou seja, a luz solar, as luzes artificiais, as lâmpadas, são dois elementos básicos para a fotodegradação. A luz solar emite três tipos de radiação. Acima apontadas ao longo, devemos evitar a incidência da luz solar sobre acervos, se protegendo através do uso das persianas, cortinas, filtros absorventes ultravioletas, as lâmpadas térmicas ou outros fatores como fotodegradação, degradação que está na maior parte dependendo de um tipo de radiação emitida pela lâmpada usada. As lâmpadas fluorescentes são ricas em radiação ultravioleta, as lâmpadas comuns que emitem quantidade de calor, e sendo assim, não existe um tipo de luz agressiva de acervos. E que devemos ter em mente a necessidade constante de protegermos o nosso acervo. Esse tipo de material é inevitável de degradação. A poluição atmosférica. A poluição atmosférica é um dos fatores mais que atinge os acervos. Essa poluição é derivada da poeira do dia a dia, que é depositada sobre os materiais, e também nos gases tóxicos que são emitidos dos automóveis, fábricas, queimas de lixo, etc. Em depósitos constantes de poeira sobre livros, documentos de causa de problemas, ordem e estética, constituindo-se em meio de propício desenvolvimento micro-organismo. Nos grandes centros urbanos é comum a poeira que contém resíduos de produtos químicos que catalisem as reações químicas e acelera a degradação dos acervos. Os gases ácidos que agridem muito rapidamente a estrutura química dos materiais, estendo essa degradação relacionada diretamente aos níveis de umidade ao meio ambiente. Um dano muito presente em livros documentais é o aparecimento de manchas de tom marrom ao longo do documento, como um líquido escuro que estivesse derramado sobre a superfície do papel. Essas manchas, chamadas de manchas d'água, são resultados do acúmulo de poeira em superfície do documento aliada à umidade relativa elevada. As linhas garantem o processo de formação de manchas d'água seguintes: poeiras acumuladas em superfície de papel, empurradas para a umidade do interior das fibras, migrando para a superfície do interior do papel, e essas manchas causam graves problemas estéticos ao documento, que obliteram grandes áreas de documentação, além de acusarem danos da estrutura do papel, já que a poeira é transferida da superfície do papel para o interior das fibras. Com a medida de proteção contra a ação de poluição atmosférica, podemos autorizar o aparecimento de ar refrigerado de sistemas de ventilação, de acordo com o acoplamento ao ar, que podemos também incentivar uma política sistemática de higienização do acervo, evitando assim acúmulos de poeira da superfície dos livros de documento. Atenção em especial deve ser dada nas janelas quebradas, como vidros partidos, danos que provocam aumento para a poeira do acervo. Insetos e roedores. Os insetos, fungos, bactérias e roedores, denominados agentes biológicos de degradação, são causadores de danos irremediáveis ao acervo, que também é a segurança do prédio. Sendo assim, muito cuidado deve ser tomado para evitar a proliferação desses agentes predadores.
Os países de clima tropical apresentam condições climáticas ideais para rápido desenvolvimento desses inimigos do acervo, isto é, a temperatura de ar elevada, a higienização sistemática do acervo, o monitoramento da temperatura, a umidade são pré-requisitos básicos para o controle da sua ação danosa. Os insetos e roedores basicamente são atraídos através da ação do homem e ao introduzir nestas fontes de alimentação os métodos do combate a esses organismos envolvendo materiais, das vezes, o uso dos produtos químicos através da desinfestação do acervo. Os insetos mais comuns presentes nos acervos são as traças, baratas, anióbios e cupins. A melhor estratégia para evitar a presença desses insetos roedores: manter o local de guarda acervo longe de fontes de alimentos, evitar e conter mantimentos e alimentos do local da guarda do acervo, evitar que cantinas de refeitório fiquem na sala ao lado, guardar o acervo e tirar o fixo no dia após o final do expediente, evitando a pernoite e o lixo, substituir vidros quebrados das janelas, arejar os armários onde os livros estejam guardados, abrindo as portas de algumas horas. Os fungos comumente denominados de mofo ou bolor, atacam todo tipo de acervo. Os fungos são vegetais desprovidos de clorofila e não sendo capazes de efetuar fotossíntese. Por essa razão, os organismos instalam-se em materiais orgânicos onde pode retirar os seus nutrientes. A disseminação dos fungos ocorre por meio de esporos que ficam suspensos ao ar. Os principais fatores de arrecadar a proliferação dos fungos são os seguintes: a temperatura elevada, a umidade elevada do estagnado. Ao alterarem esses três fatores, os fungos se encontram em um ambiente ideal para sua proliferação. A ação do homem como fonte de degradação do acervo. Ao lidar diariamente ao acervo, o homem introduz e utiliza uma série de materiais impróprios à conservação de livros e documentos, às vezes na tentativa de intencionada ao tentar estancar a degradação e provoca, na realidade, danos irreversíveis. Essas tentativas amadoras são fundamentais aos princípios de conservação e cristalização com o correr do tempo, transformando-se em hábitos que levam indiretamente à aceleração da degradação de livros e documentos. Apresentamos uma série de recomendações e técnicas gerais com finalidade de facilitar a identificação dos procedimentos técnicos corretos para lidar com problemas contidos na conservação, a guarda dos livros e estandartes do sentido vertical. Evitar a guarda dos livros semi-inclinados quando mesmo couber nas estantes. Guardar os livros em estantes de sentido horizontal quando os volumes excederem o tamanho e a área da guarda do sentido vertical. Não sobrepor mais de 3 volumes e guarda de volumes do sentido vertical. Manter sempre os volumes maiores com a base de guardá-los em sentido vertical. Não superlotar as estantes dos livros. Reservar o espaço em 3 milímetros entre cada livro para facilitar a sua retirada da prateleira e evitar o atrito entre as capas de desgaste por abrasão. Utilizar bibliocantos para impedir que os livros tombem. Não puxar os livros pelo topo da cabeça e retirá-los das estantes, e volumes que devem ser retirados do estante pelo centro de lombada. Não manter mapas de documentos periódicos, etc., dobrados ou enrolados ao longo de visco, criar-se linha de fragilidade nas fibras de papel, ocasionando meios e prazos de ruptura para essa área. Manter documentos em mapas e jornais planificados. Evitar umedecer as pontas dos dedos
com a saliva para variar as páginas do livro. Evitar dobras de imagens superiores ou interiores das folhas e marcas da página. Evitar escapar os livros com material pardo ou similar. Esta aparente proteção contra a poeira causa, na realidade, mais dano que benefício ao volume de médio e curto prazo. O papel é o tipo pardo da natureza ácida devido ao seu processo de leitura do trânsito do seu ácido para os materiais que estiverem envolvendo a migração ácida. Não utilizar fitas adesivas e tipos do durex e fitas crespas, colas brancas para evitar a perda do fragmento de um volume de degradação. Estes materiais possuem altas acidez que provocam manchas irreversíveis onde aplicá-lo. Uma das medidas da celulose em todo o trabalho da conservação da rotina de trabalhos diários. Esta é uma cola livre de acidez e facilmente reversível. Não utilizar grampos e clipes de metálicos para esses materiais de ferrugem, como ocorre de tempo, deixando o local aplicado de manchas marrons, oxidando no papel, causando rompimento de fibras com subsequente rasgo do papel. Evitar incidências diretas de luz solar sobre o acesso à luz solar que provoca o esmaecimento das cores, amarelamento do papel, enfraquecimento do couro. Evitar a utilização de mapas, evitar a utilização de lâmpadas ricas de radiação ultravioleta, tais como as lâmpadas fluorescentes. Suspender ou afastar luminárias que incidam sobre todos os estantes dos livros. Colocar cortinas ou persianas de portas e janelas de vidro a fim de evitar a incidência direta de luz solar nas estantes. Não encontrar estantes nas paredes. Evita-se que a umidade presente nas paredes transmita aos volumes. Colocar telas protetoras contra os insetos de janelas de biblioteca, situando em locais muitos de vegetação. Trocar o vidro quebrado por todas as janelas, consertar as janelas e portas danificadas, com o procedimento de evitar-se a penetração de poeira e insetos do acervo. Não abrir livros que forem atingidos diretamente por água que estejam com folhas molhadas. Intercalar papel matar borrão para secar folhas e capas atingido por água. Nunca secar livros molhados com o calor do sol. Forno de cozinha ou secar o cabelo. O calor excesso faz o papel secar muito rapidamente, causando ondulações no material. Usar duas mãos para livrar das páginas de jornais e assegurar o topo do pé das páginas para evitá-lo. Usar lápis 6B quando precisar fazer anotações de identificação do livro. Controlar o manuseio de orientação do público. Optar por encadernação inteira, não mandar encadernar um livro. Não sendo possível fazer encadernação interna. Optar por encadernação da meia com cantoneiras. Evitar excesso de tinta de carimbos. Manter a política voltada para a higienização do acervo. A operação de técnica de higienização nada mais é do que manter o acervo de acordo com o princípio asseptíco da operação de simples realizar uma operação simples a ser realizada que possa ser despercebida para nós. Transformar-se em curto prazo um dos mais sérios problemas enfrentados das bibliotecários, arquivista por todos aqueles que têm a missão de manter um acervo em bom estado. A poeira depositada dos dias após sobre os livros e documentais, as causas de sérios danos para a conservação do acervo, o acúmulo da porção da superfície e dos interesses dos seus aspectos estéticos e possui uma fonte contínua de acidez de degradação, sendo assim a higienização que deve ser executada de modo sistemático a fim de manter o acervo livre dessas fontes contínuas de acidez, deixando o mais saudável possível.
Os procedimentos técnicos básicos para a atuação das áreas de higienização são os seguintes: manter uma política sistemática de limpeza dos arquivos estantes e higienização do acervo que possibilite identificar qualquer problema do início de contaminação do acervo, micro-organismos, insetos, além de evitar o acúmulo de poeira e livros do estante. Examinar atentamente todos os materiais que foram incorporados ao acervo da biblioteca. O exame deve ser feito tanto por livros que foram doados, comprados e permutados, etc., que também foram os novos, principalmente os mobiliários de madeira. Tal exame é sumariamente importante, pois evita a contaminação do acervo de livros imóveis indegidados infestados. Limpar livros com as trinchas ou pincéis na área de cabeça, parte e o pé, quando debaixo da goteira lateral, que deve se segurar pelo livro, e um centro de lombada voltada para cima, para evitar durante o processo de limpeza poeira peneire entre as folhas. O livro de fatores incorporados aos acervos deve ser prioridade do processo de higienização, e esses livros devem ser limpos individualmente folha a folha, forjando-se a mesa de trabalho com papel é a tonalidade clara, branca e de preferência para possibilitar a identificação da sujidade removida. O ideal é utilizar uma mesa de higienização de sucção, remoção da limpeza, pincel e trinchas e centros de folha de livros. Esse local é preferido pelos micro-organismos para o desenvolvimento e atacarem o papel. Isto deve ser principalmente de fato ser a lombada do livro, coberta por uma espessa camada de cola gerada por uma base proteica que se torna-se fonte de potencial alimento para os micro-organismos. Iniciar a higienização das estantes para as prateleiras superiores. A limpeza deve ser feita com o auxílio de aspirador de pó doméstico, flanelas Prefex. A limpeza é denominada de limpeza seco, pois não utiliza vias aquosas de limpezas. O trabalho de higienização dos livros são instantes que devem ser feitas da segunda escala de trabalho a ser estipuladas do princípio 2 a 2 em 2 meses, de acordo com o tamanho do acervo. Atenção, deve ser tomada a utilização do aspirador de pó de limpeza nas áreas externas do livro e deve ser observado esse seguinte procedimento: revestir internamente o saco coletor de lixo do aparelho com o saco de lixo de plástico descartável. Essa medida evita o acúmulo de sujidade no local do lixo do aspirador de pó, tornando-se uma vez mais limpo e seguro. Asséptica. Revestir o local com sucção da limpeza de aparelhos com tecido filó no avental. A sucção do fragmento é importante do livro e é facilmente de recuperação e tende-se a se abrir um saco coletor de lixo. A higienização de documentos. A limpeza de documentos volumosos deve ser feita por um auxílio de pó de borracha. Pó de borracha é facilmente obtido através das seguintes operações: materiais necessários para relator de inox de borracha branca TK Plastic, relata que a borracha TK Plastic relator inox, a fim de obter uma fina película e depositar um pó de borracha sobre a superfície do material a limpo. Proporciona levemente, friccionar levemente os movimentos circulares do pó de borracha, depositando essa superfície do material a ser limpo. Evitar o contato direto com o pó de borracha com as pontas dos dedos. Utilizar o tecido de algodão para ajudar na fricção e evitar o contato com os dedos. Nunca efetuar a operação de limpeza do pó de borracha sobre a superfície muito danificadas, escritas ou desenhadas a lápis a carvão com pigmento. Higienização a assoalho. A remoção da poeira depositada no assoalho deve ser feita com cuidado,
a fim de evitar o deslocamento para superfícies distantes para livros. Idealmente deve ser realizado para o acúmulo de aspirador de pó, pois assim deve evitar-se a poeira e fique em suspensão. Não se deve utilizar a vassoura ou espanadores como a higienização doméstica. Esse procedimento faz uma poeira que se desloque de um local para o outro. Utilizar a impossibilidade do aspirador de pó, vassouras revestidas de pano levemente umedecidos. É necessário que é necessário que a poeira grude no piso, evitando seu deslocamento para outro acervo, deslocando para outra área do acervo. Pode-se também utilizar levemente umedecida a mistura de lisoforme e álcool, uma parte do lisoforme para duas partes de água, evitando a proliferação de micro-organismos. Em todo o processo, fundamental é o pano de chão que nunca esteja molhado. Para saber que está pronto e correta a utilização, deve-se torcer o pano até pingar nenhum excesso de líquido. Frisa o resultado da sujidade do pano deve estar lavado e substituído por outro. A utilização do pano sujo causará apenas deslocamento da sujidade de uma área para outra. A melhoria ambiental da área de guarda-acervo. Todos sabemos que a climatização do acervo exige um alto custo financeiro, que mantém aparelhos de ar refrigerado, desumidificadores e umidificadores funcionando, que evitem o quadro de horas que parecer inevitável a refrigeração, sendo possível contar que esses aparatos tecnológicos muito pode ser feito para minimizar os danos causados pela temperatura e a umidade do meio da relação do espaço. É disponível para a guarda do acervo. A disposição das distâncias da sala deve ser pesada no módulo de facilitar a atração e a movimentação da circulação do ar, observando-se os seguintes procedimentos: a disposição dos perpendicular das janelas, espaçamento mínimo de 70 centímetros entre as estantes, afastamento no mínimo de 30 centímetros de parede, pé direito a 2,240 m para a circulação do ar sobre as estantes, no mínimo 10 centímetros entre os últimos das prateleiras do piso, em favor da circulação do ar. Mobiliário estando meta-análise das prateleiras ajustáveis e biocantos, melhorias das condições ambientais, depósito de área de menor insolação, reduzir a temperatura, evitar fontes geradores de umidade e reduzir a umidade relativa, promover ventilação do uso e circulação do ar, evitar penetração da poeira de poeira, desastres em bibliotecas e inundação e incêndio. Em caso de livros que serem atingidos diretamente ou indiretamente da água decorrente da inundação, chuvas, goteiras, infiltrações, medidas imediatas de controle devem ser tomadas a fim de evitar problemas de intensa ondulação do papel e criação do local ideal para a disseminação de fungos, vulgarmente denominado de mofo. Os seguintes procedimentos devem ser observados e adicionados de modo mais rápido possível. Não abrir um livro molhado ou úmido para tentar secar em folhas de livro. Ao abrir aleatoriamente as folhas do livro, a água deposita algumas folhas, penetra para outras não atingidas ou levemente atingidas, causando alastramento no problema. Secar inicialmente as capas dos livros com o uso do papel de matar borrão, intercalar o papel de matar borrão entre as capas para retirar todo o excesso de água possível. A troca do papel mata borrão molhado em outros secos.
Reduzir o papel mata-borrão do miolo de livros, começando para a operação do meio de livros e a seco nas folhas dos lotes de 10 folhas. Não expor o livro ao sol para secar e colocá-los perto do forno. A secagem ao calor dará muito rapidamente, causando grande deformação do papel. Deixar o livro em local arejado, na posição vertical, com as folhas levemente em, entreabertas em folhas de leque. Essa operação deve ser sempre percebida na secagem com papel mata-borrão. Um dos piores danos em termos de destruição do acervo é a ocorrência de incêndio de bibliotecas. O papel é um material facilmente de rápida combustão e danos ocasionados são irreversíveis. O único modo seguro de evitar o desastre é o trabalho preventivo. Destacamos alguns tópicos que devem ser observados atentamente. Não fumar nas dependências do prédio, manutenção periódica de extintores de incêndio, evitar sobrecargas elétricas das tomadas, fios e outros dutos não devem ser expostos, desligar todos os equipamentos elétricos ao fim do expediente. Produtos inflamáveis devem ser guardados e isolados no armário, especialmente longe das áreas de trabalho, de circulação de pessoas. O esclarecimento prévio dos funcionários sobre o procedimento da ação do incêndio é fundamental para a segurança rápida e a evacuação do local. Devemos ter em mente em que o primeiro lugar está na vida humana, sendo assim a prioridade da segurança das pessoas, que deve ser sempre um local visível, amplamente difundido, e o número de emergências do corpo de bombeiro tem de ser revelado em grande utilidade na criação de uma brigada de incêndio dentro do estabelecimento, formadas por funcionários que fiquem encarregados de vistoria das dependências e nas áreas de guarda do acervo. As saídas de emergência devem ser conhecidas por todos os funcionários e não podem estar bloqueadas por nenhum motivo. Ter sempre em mente o único meio de evitar o incêndio é constante da vigilância e obediência aos cuidados básicos ao criminalizados. A montagem de exposição de recomendados técnicas. A montagem de exposição de livros, gravuras e mapas deve ser sempre obedecer diretrizes básicas de conservação, evitando assim que as peças forem de degradação durante um período de exposição. Apesar de um período de exposição ser curto, de problemas é devido à exposição inadequada de peças que causem irreversíveis materiais, que costumamos denominar de envelhecimento precoce do material e envelhecimento de aceleração do material. Cuidados especiais que devem ser tomados em relação à montagem, à iluminação de vitrines, a montagem de gravuras, mapas e livros a serem expostos, que devem ser obedecidos nas seguintes recomendações: montar gravuras de passe para multiduplo, ou seja, ou diferentes versos, fixar gravuras no cartão de base do passator, e como uso de cantoneiras de poliéster ou de material japonês. Utilizar o cartão pH neutro alcalino para feitura de passator. Utilização de cartão dentro das gramaturas do mínimo de 60 gramas, a fim de afastar as obras e relatar o vidro. Não utilize fitas adesivas ou colas de fixação de gravuras no cartão base para passe e passator. Nunca deixar gravuras ao invés do cartão nas janelas passator. Nunca colocar gravuras em contato direto com vidro e placa de acrílico de montagem do tipo sanduíche de vidro. As gravuras nunca devem ser expostas sob efeito da luz solar ou incandescente. A recomendação para a iluminação é de máximo 60 lux-luz. O ambiente de exposição deve conter aparelhos de medição de temperatura, unidades relativas de temperatura de 22 a 25 graus Celsius, da umidade relativa de 55%. Os ambientes devem ter como controle de números de visitantes, evitando a superlotação do local. Usar colunas e persianas de filtros para evitar a entrada da luz solar. Expositores que devem ser de forma de vitrines horizontais inclinadas e permitindo a visão
dos visitantes. Expositores devem ser revestidos de materiais de qualidade comprovada para papéis alcalinos. Das peças que forem expostas sem passar tudo, deve ser sempre um afastamento em relação ao vidro, evitando o contato direto com as gravuras com o vidro. Os livros expostos abertos devem ser suportes especiais de sustentação de berços, tais como medidas de proteção da estrutura. Não é permitido o uso do filme flash para fotografar o acervo. A conservação preventiva vem sendo amplamente difundida e adotada em diversos segmentos culturais, coincidências em que somente no meio deste trabalho preventivo efetuará a consolidação e a salvaguarda do acervo. Procurando nesse artigo explicar e apresentar soluções viáveis a problemas cotidianos enfrentados a bibliotecária arquivísticas, tentando por aqueles interessados em manter os seus livros e documentos de modo seguro e duradouro. Conhecimento de fatores que causam degradação do acervo, podemos protegê-los indo ao âmago das fontes dos problemas, sem dúvida alguma, prolongando a vida útil destes bens culturais.